Feliz sábado para todos os nossos amigos e ouvintes. Estamos aqui dando continuidade a cada semana a estas lives que para servir de uma pílula de conhecimentos. E eu dou graças a Deus porque muitos estão me ouvindo a palavra de Deus transmitida por nós aqui. Nós não temos merecimento algum, mas que o Senhor seja glorificado. Costumamos fazer sempre uma oração para iniciar o nosso trabalho. Eterno Pai, muito obrigado, mais uma vez dizemos a Ti, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Pai Santo e Eterno, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor abençoe as famílias, os amigos, os nossos parentes e todos aqueles que nos servem. Santo Deus e Eterno, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, porque ela é vida. Em nome de Jesus pedimos. Amém. 7 de fevereiro de 2025, estamos aqui mais numa oportunidade de comentar alguma palavra, algum assunto. O nosso assunto de hoje é incertezas. Esta palavra certamente é muito atual. A incerteza está campeando as mentes nesses últimos dias da história desse mundo. Não temos certeza de mais nada. As incertezas que a humanidade tem provocam sofrimentos para muitos, porque viver para quê? Alguns dizem, se não temos esperança de melhoria, não sabemos o que iremos fazer, não sabemos se o nosso pão e a nossa roupa é certa, que a falta de fé é o que impera e o dia de amanhã, o que dizer dele? Vocês sabem que sem água a gente pode passar poucas horas, sem comida, poucos dias, mas sem esperança, nem 10 segundos nós podemos passar. A esperança, ela nos socorre, ela nos mantém. Esperamos que algo de bom virá. E se não vier, nós vamos lutar, trabalhar para sobreviver, mesmo em dias difíceis. Existe uma classe de pessoas que não sofre deste mal. Tem certezas, não tem preocupações com o dia de amanhã, nem o que comer, nem o que vestir. Por quê? Porque eles creem num Deus maravilhoso que não deixa faltar. E quando deixa faltar, é por pouco tempo. O mundo hoje vive dias muito difíceis. Existem países no mundo que não têm praticamente o que comer. Outros comem uma vez por dia, mas estão sobrevivendo. É como que vivem pela graça somente, pelos favores de Cristo. E as esperanças que a palavra de Deus nos dá, elas são confortadoras. Eu quero trazer para vocês aqui poucos versos bíblicos, mas eles são de muita esperança e certeza, e não de incertezas. O primeiro verso que eu quero ler para vocês é muito conhecido, mas ele é completo. João 3,16. Alguém lembra o que vai falar sobre isto? É uma gloriosa esperança. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós falamos muito na vida terrena, ela é pequena, ela é insignificante, para aquele que entende o valor da vida eterna para os salvos. Jesus nos perdoa dos pecados. Ele só precisa que nós nos arrependamos e Ele dá o arrependimento também para nós, para aqueles que querem. E nasce em nós uma esperança de vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Essas palavras precisam ser comidas, precisam fazer parte de nós. Nós precisamos meditar e confiar nelas, porque é um Deus quem está dizendo. Em Marcos 16:16, tem
algo também interessante. É o evangelista Marcos, capítulo 16 e verso também 16. Quem crer e for batizado, isto é, sepultado para a vida carnal, para a vida terrena, esse tem a vida eterna. E quem não crê está condenado. A fé, a crença, a confiança em Cristo, que é o Deus que veio para o mundo para salvar-nos dos pecados. Essa é a gloriosa esperança. Quem crer e for batizado, quer dizer, passar por esse momento de testemunho de fé e obedecer a Ele, as palavras dele, que são somente para o nosso bem. Quanta gente tem medo dos mandamentos, repugna tanto a ponto de dizer ninguém é capaz de cumpri-los. Não, não pensamos assim. Nós não podemos guardá-los por nossa própria força, mas com a força de Deus nós podemos. Deus não pediria alguma coisa que nós não podemos fazer, e só que Ele diz que é com Ele, sem Ele, não. Vamos voltar agora a João, novamente o Evangelho de João, capítulo 11. Em João, o capítulo de 11 é muito conhecido, é o capítulo que fala da ressurreição de Lázaro. Mas nós vamos ler apenas do 21 a 27 de João 11, do 21. Aqui ele vai falar de Maria Madalena, de Marta, que eram irmãs de Lázaro, que eram amigos de Jesus. Jesus, ao passar por aquela região, visitava-os. Ele era muito bem aceito ali e Jesus gostava de estar na casa daquela família. E Maria disse a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Sim, porque Jesus curava e todas as doenças e perdoava os pecados. E Maria está dizendo assim: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse o seguinte: mas também sei que o mesmo agora, tudo quanto pedires ao Pai, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. Jesus declarou que iria ressuscitar. Eu sei, replicou Maria, que ele há de ressurgir no último dia da ressurreição. Sim, na ressurreição de todos, meu irmão vai ressuscitar. Mas ele está deixando falta agora. Se o Senhor tivesse, ele não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Estes versos são necessários, porque quando a gente morre, morre tudo. Alguém pensa que a alma não morre. A alma morre, porque a alma somos nós. A alma é a ânima, animal. Nós somos almas e não temos uma alma. Nós somos a alma. E aquele que crê, ele não vai morrer, porque crendo em Jesus, Jesus vai devolver a vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, morrerá temporariamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Que conversa proveitosa, bonita, que ela serve também para nós. Nós devemos fazer estas conversas como se fosse também para nós. Pode alguém dizer: iremos ressuscitar? Sim, Cristo virá, como diz lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 até o 18 aproximadamente ali. Como será a ressurreição? Cristo vem para tirar da sepultura todos os salvos. E aqueles que ainda não tiverem morrido, mas são salvos, serão transformados e iremos para o céu. Apocalipse 20 fala do que vai acontecer lá no céu. E ele vai voltar, e depois mais uma outra vez, para então pôr fim ao mal e renovar a terra, onde será a habitação de todos os justos por todos os séculos. Amigos, é muito bom a gente meditar nessas coisas. É muito bom ir às profecias para que a gente possa ter certeza daquilo que virá. No livro de Isaías 41, de 10 a 13, do verso 10 até o 13,
Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignamente contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contra a pregação. Eis que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, ao pó, e coisa nenhuma tem valor os que fazem guerra contra ti. Isso é o que Isaías profetizou, palavras sábias que necessitam da gente nos esforçar um pouquinho para que a gente possa compreendê-las. E ainda em Isaías 43:1, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Outras palavras extraordinárias. Que carinho Deus tem para conosco. Ele nos cria, Ele nos redime, Ele nos mantém, e Ele quer dar para nós a vida eterna. Ele dá graciosamente. É preciso alguma coisa, porque se alguém dá alguma coisa, digamos, a mim, e eu rejeito, e eu não quero, e eu desprezo, o doador vai fazer o quê? Deus está doando para nós a sua vida, doou plenamente. Ele só precisa que nós aceitemos e façamos aquilo que Ele pede. E o que é que Ele pede? Guardar a palavra dEle. Isso é muito lógico. O que Deus quer da gente? O caráter. E o que é o caráter? É aquilo que condiciona vivermos segundo a Cristo, segundo a Deus, pela vontade dEle. E ainda, vamos voltar a João 3,15, do 15 até o 17. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, o mundo fosse salvo por ele. Cristo não veio para nos julgar, Ele veio para nos salvar. E se Ele veio nos salvar é porque a nossa situação era ruim, era uma situação de morte, eram pecadores, e Ele então se oferece diante do Pai para pagar a conta que o mundo fez, que o mundo contraiu através do pecado. E Jesus então, sendo Deus, Ele morreu em nosso lugar para que nós tenhamos vida. E o que é que precisamos então para retribuir essa dádiva infinita? Fazermos a vontade dEle. Quando o médico nos salva de uma doença terrível, nós vamos perguntar para ele, como é que eu vou proceder daqui para frente? Ele faz observações, o que podemos, o que não podemos, o que devemos tomar, o que não devemos, se é preciso fazer algum exercício ou não. Então, Jesus é o médico dos médicos, Ele nos curou do pecado, Ele nos livrou da morte eterna e Ele tem algo a nos dizer. O que é que Ele tem a dizer? Observa as minhas palavras. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é o mínimo, meu amigo. Isso é o mínimo. Nós somos salvos pela graça de Deus e nossa atitude deve ser de obedecer a esse Deus maravilhoso segundo a palavra dEle. Pensaram nisso? Vamos pensar, vamos meditar e vamos seguir pedindo perdão genuinamente porque ofendemos a Deus, mas que queremos parar de ofendê-lo e para isso temos que obedecer a sua palavra. Este é o meu pensamento, é a minha oração e eu quero me colocar nas mãos desse Deus e colocar vocês também. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor está nos concedendo. Ensina-nos, Senhor, dá-nos o Teu Santo Espírito para que possamos fazer aquilo que é da Tua vontade. Nós nos entregamos inteiramente em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês.